Olá, buscadoras, olá, mulheres e olá, estudantes de enfermagem hoje e enfermeiros. Principalmente se você deseja fazer um estudo, uma complementação do seu estudo fora, no meu caso, em Portugal. Eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje eu realizei a segunda etapa da candidatura, que é como chamamos lá em Portugal o vestibular, né, o ingresso. E eu fui aprovada na primeira fase. A primeira fase, ela se deu com a emissão de alguns documentos, né, lá via edital e tudo mais. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco nesse vídeo como foi a parte da entrevista, né, pra quem é aprovado ali naquela primeira etapa, o que vem depois, como é a entrevista. Fiquei nervosa, fiquei ansiosa, mas tô confiante. Então, bora lá, acompanha esse vídeo até o final e aprende um pouquinho com a minha experiência. Roda a vinheta. Hoje eu vim aqui ligar a câmera, nervosa, tô com o coração acelerado, tô emocionada, tô ansiosa, tô aflita, mas por dentro eu tô grata e confiante também. Vocês provavelmente vão estar vendo esse vídeo depois dos resultados, mas eu tô entrando agora para uma entrevista do mestrado em Portugal. Eu já passei na primeira fase e foi uma surpresa, sim, ainda aconteceu em agosto. E agora vou entrar em poucos minutos ali para falar com a instituição que eu me inscrevi, para eles verem, né, as minhas atribuições, realmente as minhas intenções. Então é isso, um pouquinho de como é tenso e o caminho que a gente escolhe, né? Fica comigo por aqui nesse vídeo, que eu vou contar todo o resultado e a trajetória de como foi essa primeira inscrição para o mestrado em Portugal. Beijos de luz da lua e até! Então, buscadoras, olha quantas buscas temos nessa vida. Nesse momento eu tenho diversas, como sempre, para variar. E uma delas que eu trago aqui neste canal é sobre o processo de imigração. E esse processo é longo, já se estende pelo ano inteiro. É uma decisão que eu tomei há anos atrás e em nenhum momento eu pensava em ir com o visto de estudo para estudar. Ficou redundante, mas enfim. Eu pensava em ir morar em Portugal e morar fora. Depois veio Portugal como oportunidade. Eu vou fazer um vídeo depois falando por que eu escolhi Portugal. E me deparei com algumas contradições aí, porque a minha filha não tem autorização para ir do pai dela, e isso travou bastante, mas não o suficiente para impedir totalmente os meus sonhos e de que eu possa seguir livre de acordo com o que eu escolho e com a minha filha que eu crio. Então eu tive que buscar outros meios, e um desses meios é poder mostrar algumas provas para o juiz, e inclusive, né, de solidez desse plano. Então aquela pessoa que tinha decidido ir e que mal sabia como ia, por percalços da vida, acabou tendo que fazer uma estratégia mais robusta e mais sólida. E isso, de toda forma, como várias coisas que me acontecem, serviu para me fortalecer. E eu amadureci muito nesse processo, e hoje então vou contar, né, sem muitas delongas, mas é sempre bom a gente falar sobre esses enfrentamentos na hora que a gente decide morar fora, tomar uma decisão como essa. E hoje, então, falando da entrevista do mestrado, que foi um dos meios para trazer mais solidez, né, para que eu consiga comprovar, então, que é o melhor para mim, para minha família e para minha filha, porque dentro de um processo como o meu, o que é visto é qual é o melhor para a criança. Então, uma mãe que está tendo uma oportunidade profissional no exterior de crescimento, mas todas as outras provas, que eu também vou fazer um vídeo para as mamães que passam pela mesma situação que eu, de tudo que eu tive que reunir ao longo desse ano, obviamente com apoio jurídico,
foi a questão do estudo, né? Para eu adentrar o país de forma legal, através de um visto. E o visto mais plausível para mim, que é o visto D4, o visto de estudante, em que você pode levar o filho junto dentro desse visto. Então, para o estudo do mestrado. Eu tinha optado inicialmente para fazer a equivalência, a acreditação ali da faculdade, mas não tinha nenhum processo seletivo aberto também. Então eu vou fazer direto o mestrado, tá? A acreditação, ela vai vir concomitantemente. Eu morando lá, eu vou atrás de equivaler o meu diploma e inclusive eu posso aproveitar as matérias realizadas no mestrado. Então, né, foi, como dizem aquele ditado, mas é uma tacada, dois coelhos, né? Então acabei que caí no mestrado e foi ótimo, não tinha pensado nessa possibilidade. Me inscrevi para um mestrado de promoção em saúde. Minha cara, fala sério. O universo é incrível. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente reza, a gente recebe boas vibrações das pessoas que a gente ama, apoio. E a gente vai vibrando, vibrando, e a vida vai colocando no nosso caminho, né, o que tem que ser. E eu já tive esse sonho há 10 anos atrás, desde a época da faculdade. Eu falava que eu ia morar fora, eu falava do Canadá, eu sabia que ele era aberto para enfermeiros, eu falava do desejo de continuar até o doutorado. E depois eu fui parando com algumas coisas, principalmente depois de ser mãe, de ter me relacionado com o pai da minha filha, que foi um relacionamento difícil e traumatizante em alguns aspectos, mas como tudo também serviu para me fortalecer e me fazer crescer. Em resumo, passei na primeira fase e nessa segunda fase, que foi hoje, eles agendaram comigo, eu recebi um e-mail com o link da reunião via Zoom. Então, obviamente, já se espera que esse candidato, né, esteja fora do país. Então, imagino que do mundo inteiro, né, várias pessoas fazem esse intercâmbio. Então, eles marcam essa reunião online. A reunião durou cerca de 20 minutos e foram duas mulheres coordenadoras lá da faculdade, do curso, da parte do mestrado. Elas avaliaram o meu currículo e toda a minha experiência, então também sou muito grata por tudo que eu vivi até aqui, porque foi tudo o que eu vivi dentro da minha área profissional, a residência, a faculdade, o Enem, as minhas chefes, as minhas experiências profissionais, foi tudo que me trouxe para ser vista, né, como alguém profissionalmente capacitada. E então eu adentrei a entrevista 15 minutos antes, eu preparei meu altar, limpei o quarto, fiz toda uma energização aqui, quem me conhece já sabe, né? Então tentei respirar fundo e aguentar a ansiedade. Eu mandei para o meu marido que por dentro eu estava a 1000, mas por fora eu estava zen. E eu sempre busco fazer isso, ter um certo controle sobre mim mesma, na maior parte das vezes eu consigo. É um autoconhecimento muito grande, né? E isso do autocontrole mesmo. E confiança, vibrando positivo. Durante a entrevista, então, elas se apresentaram brevemente, e aí já aquele sotaque, né, de portuguesas, mas graças a Deus e a Deus elas falavam mais devagar, porque não é sempre que o português de Portugal é totalmente compreensível, mas no caso delas duas foram. E elas me perguntaram, pediram para eu falar um pouco mais da minha carreira. Eu falei mais ou menos, acho que uns 5 minutos, buscando nem falar pouco, nem falar muito, nem ser muito humilde e nem ser muito excesso de confiança a ponto de ser arrogante. Porém, eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas, o que a gente é bom, a gente tem que assumir que é bom. Então essa é a hora. Essa é a hora que, se você for humilde demais, não souber o que falar de si mesmo, né, não tiver esse empoderamento aí, essa segurança, você acaba perdendo. E eu falei sobre a minha trajetória, que eu sempre trabalhei com a saúde da mulher, que eu sou uma boa comunicadora, que eu atuo com a enfermagem desde 2012 e com os partos desde 2015, que depois disso eu virei ginecologista e trabalho com a fitoterapia e tudo mais, né, dentro da ginecologia natural, que eu sou educadora menstrual, que eu trago conhecimento das fases do ciclo,
menopausa, entre outras. E que no geral eu tô com as mulheres em todas as fases. São as áreas que meu coração vibra, que é mais do que minha profissão, é minha missão. Então eu falei trazendo certa emotividade, né, emoção, que eu acho necessária pra gente também, quando a gente fala de oportunidades, tocar o coração das pessoas. E a gente toca o coração das pessoas falando de coração para coração. Então eu não falei só de raciocínio, mente, meu currículo, ano, carga horária, não. Eu falava isso porque isso importa numa sociedade, mas eu falava o que me movia, né? O que me moveu a cada passo na minha trajetória profissional. E o que me move é poder ser útil para a sociedade, para mim, para minha família, crescer, me desenvolver e com isso gerar mais saúde, mais autonomia para as mulheres. E eu falei bonito assim como eu tô falando aqui com vocês. Então eu estou confiante. Em breve vou vir trazer outro vídeo aqui sobre como foi essa segunda etapa, o resultado, tá? Para vocês. Se for negativo, mas eu sinceramente acho que vai ser positivo, tanto pelo meu currículo. Hoje eu consigo até dar mais valor nele mesmo, assim, ver, caramba, minha trajetória foi muito boa, eu tenho muita experiência mesmo. Que coisa, não? Às vezes a gente vai conquistando e esquece de ver o que conquistou. O quanto a gente já é, né? E, enfim, e sempre se cobrando mais, o que é bom se cobrar, mas a gente tem que ter um equilíbrio de também reconhecer a nossa trajetória, as nossas conquistas, pequenas e grandes. E então eu falei sobre isso, depois elas me perguntaram se eu passasse no mestrado, o que eu pretendia fazer, se eu terminasse. Ela falou, imagina você terminando, então passaram-se 2 anos, deu tudo certo, o que você faria, né, depois com isso? E eu falei que continuar somando na vida das mulheres, continuar me envolvendo nas políticas públicas, seja de Portugal ou de onde eu estiver, até mesmo do mundo. Falei que eu acredito que a promoção em saúde é pra mim dignidade, é sobre dignidade humana, e que eu tenho uma facilidade de acessar pessoas das diferentes rendas. Eu atendo clientes muito bem esclarecidos, de renda aquisitiva, poder aquisitivo maior, e eu atendo clientes muito humildes, pouco alfabetizadas, com uma renda mais baixa, mulheres da periferia mesmo, principalmente no SUS, e consigo comunicar com elas e falar sobre a saúde delas da mesma forma. Porque eu acredito que isso é ser uma verdadeira educadora em saúde. É quando a gente consegue falar palavras difíceis, mas explicar também, né, aquela informação para quem não entende aquelas palavras difíceis. Então eu falei que sou uma boa comunicadora, que acho que a promoção da saúde, então, né, que é o mestrado, o tema do mestrado, é sobre dignidade humana, é sobre direitos, é sobre equidade, é para que as mulheres tenham mais autonomia. Então, se eu acabar o mestrado, eu quero continuar envolvida com isso, em ajuda, né, para a sociedade, principalmente focada na saúde da mulher, no geral. E que eu acredito que poderia conhecer pessoas lá em Portugal que oportunizassem mais vínculos, mais projetos. Eu me inteirei dos projetos da faculdade que eu me inscrevi, então fui no YouTube, achei que eles tinham um projeto lá para imigrantes e falei sobre isso. Falei que tinha dado uma estudada sobre um projeto da faculdade, que eu tinha interesse, que eu sou essa pessoa que geralmente soma, que tô aberta a participar ativamente. Elas também me perguntaram se eu tinha facilidade com o inglês, porque alguns artigos seriam em inglês e eu não tenho uma formação em inglês, mas uma semana lá em Portugal eu pude perceber, eu fui em junho, né? Eu pude perceber que eu sei mais do que imagino, e aí é mais um processo de chavinha, de arriscar, de falar. E na Europa não tem jeito, você vai ter que aprender inglês se você quiser se comunicar com mais pessoas, né? Sair do mundinho assim de estar se comunicando só com brasileiros. Você vai ter que se comunicar com o mundo. Ali é uma porta de entrada para o mundo. E o inglês é essa língua fundamental. Eu falei, não podia deixar, né, de falar aquelas poucas frases que eu sei. Então eu disse, I say, I don't speak English very well, but I'm learning. Que eu, né, não sei inglês tão bem, mas estou aprendendo. E aí, claro, eu continuei falando em português, dei só aquela brecha de
de que eu tinha uma dicção e coragem para falar, e falei que para mim compreender a leitura e a escrita é muito mais fácil, né? Mas que eu estava disposta a encarar esse desafio, que eu acho que já estava até atrasada nesse quesito, que eu precisava mesmo avançar nisso. Eles me perguntaram também a minha facilidade com sistemas e tudo mais, tecnologia, porque, né, para enviar projetos e tudo mais, eu falei que não era o que eu mais gostava, o meu gosto é pelo contato com as pessoas, mas que eu tive que aprender, tanto pelos cursos que eu já faço no digital, por todas as plataformas que eu mexo, eu tive que me render e aprendendo algumas coisas para avançar. Então eu falei que eu sou uma pessoa esforçada e dedicada. E foram essas perguntas, acredito que elas foram gostando, assim, do rumo da conversa, e aí elas não me perguntaram mais nada especificamente, elas perguntaram só se eu passar, como que eu ia organizar pra ir tudo. Eu falei que eu tinha uma subsistência ali pra ficar o primeiro ano em Portugal. Na verdade eu tenho pra alguns meses, mas que eu também tenho esse trabalho no digital que me gera uma fonte de renda e que eu estava disposta a atender mulheres lá e criar um novo público, né, de clientes, porque eu realmente atendo mulheres em diversas etapas, então menopausa, TPM, cólica, mentorias presenciais, online, então eu iria também organizar alguma coisa ali para estar trabalhando, já que o mestrado são 2 a 3 dias por semana. E é isso. Em um outro vídeo eu vou contar para vocês sobre o investimento, o valor e os documentos necessários. Então fiquem por aqui, se preparem se vocês passarem dessa primeira etapa para uma segunda etapa, que precisa a gente também estar calmo, saber conversar. E na verdade não é decorar nada, é falar com o coração e se empoderando daquilo que você é, daquilo que você sabe, da tua carreira, da sua trajetória, valorizar que o que você sabe é sim suficiente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado, deu tudo certo, passei, assim, né, passou, agora é aguardar o resultado e eu trago mais notícias pra vocês em breve aqui nesse canal. Então já deixa o like aí pra ajudar, pro canal crescer, né, não paga nada, vamos reverberar abundância e crescimento pra todos. Se inscreve também no canal e me acompanha mais por aqui, que eu tenho certeza que vão ter muitas aventuras e muita história para eu poder contar, tanto do Brasil, dos conhecimentos que eu já adquiri, como dos novos desafios que em breve eu vou estar lá passando em Portugal. E é isso, gente. Beijos de luz da lua e até a próxima.